Começando a nossa live de hoje falando sobre transtorno de ansiedade e hoje nós vamos falar sobre o mindset do medo. A gente já vem falando há algumas semanas sobre a questão do medo, do mindset, o que acontece com as pessoas que têm o foco, na ansiedade, tem o foco muitas das vezes no medo, nas situações que ocorrem no dia a dia, mas o que isso afeta de fato a vida das pessoas. E segundo pesquisas, então a gente já sabe que 80%, segundo pesquisas no Brasil, 80% das pessoas sofrem de algum transtorno de ansiedade. E o Brasil é o quinto lugar no mundo em pessoas com transtornos com depressão. E o que é importante, por que a gente está defendendo essa causa e a gente vem falando muito a respeito da ansiedade, tá? Porque a ansiedade e a depressão ainda ela é tratada com um tabu. As pessoas acham que é só com elas que acontece isso e não é só com você que acontece, ou só comigo. Muitas pessoas, então pasmem que de cada 10 pessoas que você conhece, 8 têm algum nível de transtorno de ansiedade. E a gente vai falar aqui sobre esses medos, sobre esse transtorno da ansiedade, por que as pessoas ficam ansiosas, como que o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, classifica os transtornos de ansiedade, tanto nos adultos quanto nas crianças. E também aqui a gente vai falar sobre os medos, tá? Quais são os 6 tipos de medo que mais afetam as pessoas, tá bom? Então, muito legal. Se você puder, como na live anterior, também participar hoje, vai ser muito legal, porque colocar aqui teus comentários, a gente quebrar esse preconceito, esse paradigma em relação aí ao transtorno de ansiedade vai ser muito legal, porque a gente vai estar mostrando que muitas pessoas podem ter esse transtorno e que podem ser ajudadas fazendo um tratamento adequado, fazendo um acompanhamento correto também, tá? E eu vou falar aqui para vocês também a importância, tá, desse tratamento, como é que é feito o tratamento da ansiedade, como é que trata a questão do transtorno, tanto com a psiquiatria quanto com a psicologia, tá? Vocês vão ver que não é esse bicho de 7 cabeças, é perfeitamente tratável e vou recomendar também para vocês tratarem, tá aí a forma adequada de tratar o transtorno da ansiedade, tá bom? Então, quero dar as boas-vindas para vocês que estão aqui pela primeira vez, tá? Alguns já estão sempre aqui, frequentadores assíduos. Pepe, meu querido, Pedrinho tá aí, Roberta, o Léo, Evandro. Muito bacana ter vocês aqui e saber que esse assunto tem contribuído. Minha irmã, Denise, tudo bom, maninha? Mulheres de sucesso. É isso aí, a Ana. Muito legal ter vocês aqui, viu, gente? E, importante, tá? Nesse tema que a gente vai falar aqui sobre o medo e os transtornos de ansiedade, fica bem atento e se você puder aí no conforto da tua casa, pegar papel e caneta, anota, porque às vezes tem coisas que a gente fala aqui que são importantes e que vai te ajudar aí durante a semana também, tá? Porque o que acontece, A gente começa, o domingo é o Dia Internacional dos Picos de Ansiedade e de Depressão. Por quê? Porque as pessoas ficam extremamente preocupadas com o que vai acontecer durante a semana, ficam preocupadas com as entregas que elas precisam fazer, e eu vou falar também sobre isso aqui na live de hoje, tá? Vou falar sobre a questão das pessoas multitarefas, As pessoas que querem fazer milhares de coisas, querem fazer centenas de coisas e acabam não dando conta, não sabem falar não, E aí uma série de coisas, tá bom? Bom, vamos lá. Então, só repetindo o que eu já havia falado aí para algumas pessoas que chegaram agora e não pegaram o início, tá? O Brasil, então, mais de 80% das pessoas sofrem de algum nível de transtorno de ansiedade no Brasil. E o Brasil é o quinto colocado no mundo com transtornos de depressão, tá? Bom, outro dado importante que eu trago aqui para vocês é o seguinte, e que tem a ver
com a procrastinação, porque acaba roubando o nosso tempo, né? Você tem o tempo perdido, e esse tempo que é perdido, as pessoas acabam deixando de executar as tarefas que elas se propuseram a fazer. E isso também causa algum nível de ansiedade, algum nível também de algum transtorno também nas pessoas, tá? E por que as pessoas têm procrastinado tanto e o que tem tanto roubado o tempo das pessoas no dia a dia? Olha só, segundo dados, diz que o Brasil, tá, é o terceiro no mundo onde as pessoas passam mais tempo conectados à internet, superado apenas pela China e pela Indonésia. Em média, as pessoas passam de 3 horas e 40 minutos, pessoal, 3 horas e 40 minutos conectados na internet. E as pessoas não percebem, quando elas veem já passou 1 hora, 2 horas, e elas estão perdendo esse tempo produtivo. Qual que é o nosso tempo, de fato, assim, quando a gente consegue realizar os nossos projetos e organizar a nossa vida? É naquelas 4 horas que a gente tem, muitas das vezes pós-trabalho, que a gente aproveita para se organizar, para botar algumas tarefas em dia, checar a nossa agenda, organizar a nossa agenda do dia seguinte, ou organizar todo o nosso tempo, né? E poucas pessoas trabalham com agenda, né? Então vejam que a produtividade ela também está muito conectada à agenda. Então as pessoas, e eu estou falando aqui em agenda, e eu já quero que você vá, aí vou puxando a sua orelha também, para você te provocando também para você olhar a tua agenda da semana. Como é que está a tua agenda da semana? Os teus horários, eles estão preenchidos, ou você não tem bem definido o que você vai fazer em cada etapa do seu dia? Qual vai ser o teu horário de almoço, com quem você vai almoçar, como você vai aproveitar esse tempo, qual o momento que você vai utilizar para brincar com seus filhos, qual é o momento que você vai utilizar para fazer uma leitura, qual é o momento que você vai utilizar para fazer uma atividade física, qual é o momento, sabe? Então assim, muitas das vezes a gente vai tocando o dia. E isso é o que eu quero que vocês comecem a refletir antes de eu entrar em alguns assuntos aqui, em algumas coisas que a gente vai falar. Como você tem tocado o teu dia? Você tem sido a agenda das pessoas ou você tem uma agenda estruturada? Sabe aquela coisa assim que me incomoda muito? É quando eu estou no meu local de trabalho e às vezes as pessoas... Viu? Tem uma coisinha bem rapidinho, sabe? E aquela coisinha bem rapidinha, se cada um que nós trabalhamos e que trabalham conosco, a gente para falar uma coisa rapidinha, esse rapidinho normalmente é 15 minutos, 20 minutos que as pessoas tomam do nosso dia. E quando você vai contabilizar isso, no final do dia você resolveu o rapidinho de todo mundo, mas você não resolveu realmente as suas tarefas. Acontece isso com vocês também ou não? Isso também acontece com vocês no dia a dia? As pessoas têm sempre um assunto rapidinho para tratar com você e não agenda o horário, você não administra esse tempo. Então isso também vai fazendo com que a gente procrastine e com isso traz ansiedade para a gente, tá? E essa questão da ansiedade está muito relacionada também às nossas entregas, aquilo que a gente colocou como definição como um projeto, né, que a gente vai fazer para que ele se torne produtivo, sabe? Então, um projeto aí, você tem alguma data, alguma entrega para fazer, tem alguma realização, tá, que você precisa entregar e resolver os seus problemas, e aí você não consegue fazer, e isso dia a dia vai acumulando, porque uma tarefa que você não fez hoje e não entregou, o que vai acontecer? Ela vai acumular com uma outra subsequente. E aí você tem que desmarcar, você começa a ter que se reorganizar. Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é a questão da agenda, tá? Você precisa de uma agenda. Se você tem... Aí, ó, Jesus está comentando ali, ó. As conversas rapidinhas acabam tirando foco. É isso aí, né? E aí o que estava numa frequência normal, né, Jesus, acaba virando uma urgente, e depois as coisas ficam emergentes e aí começam os nossos problemas, tá? Outra coisa, vamos lá então. Deixa eu voltar aqui para minha sequência
para não ficar chato também a live aí, a gente poder ser objetivo e vocês poderem aproveitar esse tempo, tá bom? Se vocês quiserem também, gente, falando aí sobre ansiedade, mandar perguntas aqui, fica à vontade, tá? Porque a ideia é a gente aqui fazer um bate-papo e eu poder contribuir com vocês também e ajudar, tá bom? Então vamos lá. Então, sabendo que o nosso tempo é roubado, tá? Em média, 3 horas com a internet por dia, tá? O que acontece nisso, né? As pessoas, por não ter uma agenda, acabam se embananando. Bom, eu já volto nessa questão da agenda, mas eu preciso falar com vocês não só de procrastinação, mas também sobre essa questão do mindset do medo, como é que eles têm se fixado na cabeça das pessoas, tá? O mindset do medo, ele tem se fixado na cabeça das pessoas porque as pessoas, elas têm medo, tá? E um dos medos que ela tem é de não ser aceito, tá? Então, muitas das vezes até o medo, né, de falar em público, diz que muitas das vezes ele está muito, não lembro se ele é primeiro ou é segundo lugar, mas acho que o primeiro é o medo da morte, o segundo é medo de falar em público. Mas por quê? Porque as pessoas não têm medo de ser rejeitada, têm medo de ser excluída, têm medo de ser criticada. Então, muitas das vezes nos projetos que a gente está fazendo, o que você precisa fazer? Não, excluir essa questão do medo da crítica, tá? E normalmente você pode ver que quando você vai fazer algum trabalho, seja um trabalho nas redes sociais, ou seja um trabalho num cliente, você fica com algumas preocupações que sempre tem em relação a algumas pessoas, tá? Então tem pessoas que você tem mais foco na crítica delas para você e elas têm mais relevância, a crítica dessas pessoas. O que eu te recomendo? Se essas pessoas são pessoas do teu ambiente que você consegue neutralizar e não ter convivência, tá? Eu recomendo que você deixe de conviver com as pessoas que te criticam, que a todo momento estão apontando seus defeitos, querendo te diminuir. Porque isso está impedindo o teu crescimento, você está paralisado por conta dessas pessoas. Então você precisa começar a cuidar com o seu ambiente também, seja no seu trabalho, seja as pessoas com quem você convive, seja muitas das vezes num ambiente familiar, às vezes com parentes, seja com alguns amigos, né, que a gente diz assim, mas colegas, né, que a gente convive. E você precisa se isolar dessas pessoas ou excluir essas pessoas para que você não impeça o teu crescimento e tire essa preocupação de você, tá? Deixar para depois, tá? Deixar para depois. Essa questão de deixar para depois, você fica sempre com a sensação de que em algum momento você será cobrado, tá? A Kelly tá comentando aqui, ó. Tenho atividades agendadas para os próximos 2 dias, mas sempre surgem muitas coisinhas. É um Deus nos acuda. É isso aí. E aí a habilidade de falar não, né? Isso é muito importante, sabe, gente? O não, ele não é feio a gente dizer não, mas tem as formas da gente dizer o não. Então, talvez as principais atividades, o que eu te recomendo, Kelly? Tem coisas durante o dia, fora esses 2 dias, nos outros 3 dias, aí, não sei se vai até sábado a tua agenda, ou até sexta, mas que você tem aí coisas que você pode colocar como prioridades, que não podem deixar de ser feitas. E deixe alguns espaços na agenda já para resolver as questões que apareçam, né? As coisinhas do dia a dia que acabam aparecendo. Mas é importante que isso também não seja uma desculpa, né? A gente sempre tem uma desculpa para aquilo que a gente não consegue fazer. Então, é importante selecionar o que é desculpa, o que é mimimi, daquilo que é realmente uma realidade, por uma questão de falta de organização. Tá? Então, priorizar aquilo que é mais importante e aquilo que é urgente, que nós precisamos fazer todos os dias. É importante a gente ter essa rotina e a repetição, porque as principais coisas, tá? A nossa vida ela é de repetição. Então pessoas
acabam abrindo, pessoas que abrem várias caixinhas todos os dias, toda hora está inventando uma coisa nova, tem essa dificuldade de realização. Tem dificuldade em fazer as suas entregas e essa dificuldade de realização, ela compensa com prazeres imediatos, tá? E aí ela tem a falsa sensação que ela está entregando, mas os prazeres imediatos fazem com que você também, o teu transtorno de ansiedade, ele começa realmente a aumentar. Por quê? Porque você está substituindo a realização por algo que é momentâneo, tá? E aí vem o transtorno alimentar, você, né, a comida, vem aquela ligação que não precisava você fazer, que você liga ou você atende, vem aquele, tudo você começa a colocar no lugar para ter uma falsa sensação que você está fazendo algo e está realmente executando as suas entregas, mas você não está, porque você está tendo apenas prazeres imediatos, tá bom? Então é muito importante isso. Cozinhada pro dia seguinte, né? É isso aí. Então essa oscilação entre prazer imediato e realização, tá, também gera ansiedade, tá? Então fiquem atentos com isso. Uma outra coisa que eu quero comentar aqui com vocês e que é importante é sobre a teoria de Maslow, né? Maslow foi um psicólogo que ele pesquisou, ele fez um estudo e ele identificou quais são os principais as principais urgências, tá, na vida das pessoas. E ele colocou isso numa hierarquia, tá? Organizou essa pirâmide em hierarquia. Então na pirâmide de Maslow, tá, na base, qual é a maior necessidade das pessoas? A primeira coisa são as necessidades fisiológicas, tá? Segunda é a necessidade de segurança em critérios de importância. Depois as necessidades sociais, depois a autoestima e depois a necessidade de autorrealização. Então, se as pessoas não tiverem com as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança supridas, são pessoas que não conseguem chegar na autorrealização, porque elas estão sempre com medo de faltar algo, não estão se sentindo realmente seguras e capazes, tá? E o que acontece? Você acaba ficando... Tarsila, tudo bom, Tarsila? Chegou aí, participou bastante no domingo passado. Então, o que acontece? O mindset focado no futuro e na autorrealização, ele é impactado porque você está sempre preocupado com as necessidades básicas e as necessidades que são as suas necessidades fisiológicas e essa necessidade de segurança. Como a tua mentalidade está sempre focado nisso e o medo de faltar, ele é grande, o medo de não conseguir suprir essas necessidades é grande, a questão da autorrealização acaba ficando sempre adiada. E isso vai causando esse transtorno de ansiedade nas pessoas, vai fazendo com que você fique cada vez mais na expectativa por algo. E aí você tem a falsa sensação que está realizando porque está colocando no lugar prazeres imediatos, tá? Bom, sentimentos de medo e delírios de perseguição a todo momento estão buscando confirmações, tá? Então, ficam julgando o que os outros pensam. Então, presta bem atenção, gente. A semana está começando e a gente tem várias reuniões, várias coisas que vão acontecer durante a semana, várias situações em que a gente vai ser colocado e vai ser desafiado. Percebam que a grande maioria das coisas que acontecerão nessa semana, vocês não têm o controle sobre a grande maioria das coisas que vão acontecer. Por quê? Porque tem muitas coisas que dependem dos outros. Tem muitas coisas que dependem de outras pessoas decidirem e a gente não pode fazer isso por elas. A gente pode influenciar, mas não tomar a decisão pelos outros. Essa angústia do que os outros pensam e querer adivinhar o que vai acontecer, vai causando também esse transtorno de ansiedade na gente. Enquanto que nós deveríamos simplesmente focar naquilo que nós estamos sentindo. Se você fizer um exercício hoje, tá, de escrever qual é o teu medo, você escreve o teu medo e depois você escreve
todas as possibilidades boas e possíveis que tem de acontecer. Você vai ver que as coisas positivas que estão na iminência de acontecer, elas são muito maiores, tá, que o medo que a gente sente. E aqui vem uma coisa que eu quero te dizer, que o medo ele tem muito a ver com as experiências que a gente aprendeu, o que a gente viveu ao longo das nossas vidas, tá? Tudo que a gente lembra na nossa vida, esse é um ouro que eu vou entregar para vocês agora. A gente está num ponto bacana da live. Aí, agora já faz, o que? Deixa eu ver aqui, vai fazer 20 minutos que a gente começou, então a gente está num ponto legal, eu vou entregar esse conteúdo para vocês agora, tá? Presta atenção. O que acontece ao longo da nossa vida? Tudo aquilo que a gente lembra e que está armazenado no nosso cérebro são somente coisas que nós emotizamos, coisas que nós nos emocionamos, seja de forma positiva ou de forma negativa. Por isso que quando a gente olha para trás e a gente olha, né, para as histórias da nossa vida, vocês vão ver que vocês lembram de pouquíssimos detalhes de coisas que não emocionaram vocês, de coisas que não ficaram gravadas no seu inconsciente, tá? Por quê? Porque a gente só lembrou ou algo que foi muito bom e que nós ficamos muito felizes, ou algo que nos deixou profundamente tristes. Por isso que eu digo que o que a gente grava é somente aquilo que a gente se emociona, tá? Tem muitas coisas, muitas histórias que aconteceram ao longo da nossa vida, mas você lembra de pouquíssimas delas. Às vezes alguém vai começar a contar, lembra um dia, daí você vai buscar lá atrás, e aí você começa a trazer à tona aquela história, e começa a contar, e começa realmente a compartilhar. Mas a grande maioria se armazenou na nossa mente daquilo que a gente se emocionou. O que eu quero dizer para você com isso? Que dessa maneira, as nossas crenças, elas foram formadas, tá? Então no nosso cérebro tem uma pequena, do tamanho de uma ervilha, tá? Que fica lá gravado os nossos instintos. Tudo aquilo que é primitivo, tá? Tudo aquilo que acontece na nossa mente aciona esse gatilho, que é chamado de amígdala, e a gente tem aí as nossas emoções afloradas, certo? O que acontece com os medos na nossa mente? Como você foi vivendo as experiências e foi gravando todos os acontecimentos na sua mente, e só registrou, e só carimbou, e deixou marcado aquilo que realmente te emotizou, te emocionou, o que acontece? O nosso cérebro, ele gravou isso. Quando acontece um evento que tem a ver com isso que o nosso cérebro gravou, automaticamente ele entra em estado de alerta, porque ele lembra de alguma vivência que nós tivemos. Esse estado de alerta que a nossa mente entra é que nos coloca no estado de medo e coloca o nosso foco na preocupação. E tudo aquilo que a nossa mente foca, a gente expande, tá? Por quê? Você está concentrado naquilo, certo? Se você começar a parar de prestar atenção em mim, começar a prestar atenção no leão que está aqui atrás e começar a prestar atenção nos detalhes dele, você vai ver que o teu foco mudou, você não vai mais olhar para mim, você vai estar olhando para ele, para o leão de cima, não aqui para o leão de baixo, mas para o leão que está aqui, e você vai começar a fazer o quê? O teu foco ele vai expandir. Você vai começar a ver mais detalhes, você vai começar a ver coisas mais que você ainda não estava prestando atenção. Então, o que acontece? Isso acontece com a nossa mente também ao longo da nossa vida. Aquilo que nós damos o nome de crenças, tá? Que são crenças limitantes, certo? Aquilo que a gente nos limita, tá? O que nos limita, gente? O que nos limita são as nossas crenças, são essas coisas que nós emotizamos e que ela ficou como verdade dentro da minha mente, dentro da tua mente. Então, um dos princípios que a gente precisa ter para que as coisas não fiquem de fato não é fiquem, mas na verdade fiquem no nosso foco, é a gente compreender que isso está relacionado a uma crença que você tem de algo que você viveu, tá? Faz sentido para vocês? Se faz sentido, aperta no coraçãozinho aqui, porque eu estou falando aqui com vocês e eu quero ver se vocês participando
porque para mim aqui me ajuda até mesmo direcionar o assunto, tá? Então se vocês puderem me ajudar e apertar o coraçãozinho aí, vocês me ajudam porque faz eu direcionar o assunto e eu consigo também falar aquilo que está fazendo sentido para vocês, tá? Então, olha só, quando vocês mentalizam isso e forma a crença, o que faz com a crença? Ela está lá, tá gravada na nossa memória, tá gravada na nossa mente. Daqui a pouco, quando você tem um evento, você dispara, tá, essa ação do cérebro e que ele fala, cara, estado de alerta porque isso já aconteceu um dia na tua vida. E aí o teu cérebro ele começa a focar aquilo. Se você está focado no medo, logo você não está focado nas oportunidades, tá? Então, o teu cérebro, quando ele está focado no medo, ele esquece de enxergar em volta de você as oportunidades que tem. E é isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? O que você está com medo dessa semana, você precisa tirar o foco daquilo que você está com medo que aconteça. Porque se você tá concentrado naquilo, você está mais concentrado no medo do que nas possibilidades que tem das coisas acontecerem. Esse foco e essa concentração no medo vai fazer com que você perca grandes oportunidades, grandes coisas que vão acontecer muito boas ao seu redor, você vai deixar passar, porque a tua mente está focada na preocupação. E, olha que interessante, 90% das coisas que a gente tem medo, elas nem acontecem, gente. Então pensa que 90% das 10 coisas que você está preocupado, 9 delas não vão acontecer. Das 10 coisas que vocês estão preocupados, 9 não vão acontecer e nem sequer vai passar perto durante a semana, galera. Então, isso faz com que quando você começa a entender essas coisas, e você começa a entender essas projeções, você começa a fazer essa correlação com os números, você começa a entender essa matemática do medo. Gostei desse termo, a matemática do medo. Vou pedir para o pessoal da agência aí que faz o meu material já gravar. Matemática do medo. A gente vai falar sobre a matemática do medo. Você acaba fazendo o quê? Você começa a focar naquilo que você está preocupado, tá? Então, eu quero te dizer isso. Se acalme, tá? Olha só que interessante. Para você aí sobre transtorno de ansiedade. Então, o conselho... a classificação internacional de saúde, tá? Conselho Internacional de Saúde diz assim, ó, que são 1, 2, 3, 4, 5 níveis de ansiedade. Ansiedade generalizada, transtorno misto de ansiedade, transtorno misto, ansioso e depressivo, outros transtornos ansiosos mistos, outros transtornos ansiosos especificados, e transtorno ansioso não especificado. Agora olha que interessante na criança, gente. Transtorno de ansiedade na criança é importante, tá? Para vocês que têm filhos, prestar atenção se os seus filhos estão com algum nível de ansiedade, tá? Olha só, transtorno de ansiedade ligado à angústia, transtorno de ansiedade ligado à angústia de separação. Hoje, infelizmente, né, a questão da separação está muito comum e as crianças têm sofrido muito com isso. Tá? Um dia a gente vai fazer aqui uma live falando sobre isso, tá? O comportamento dos pais diante de um processo de separação e os males que isso causa nas crianças e nos filhos, como lidar com isso. Eu vejo pessoas hoje que ainda não sabem lidar com isso e causam todas essas emoções que eu falei aqui que ficam gravadas na mente das pessoas, acabam causando traumas de relacionamento, de vida, imenso nos filhos, tá? A gente vai falar sobre isso aqui, eu vou preparar uma live para isso, tá? Transtorno fóbico ansioso na infância. Tarci, eu já volto aqui, tá? Eu vou falar contigo aqui em relação ao que você comentou, tá bom? Eu já vou voltar aqui. Transtorno fóbico ansioso da infância, distúrbio de ansiedade social da infância, transtorno de rivalidade entre irmãos. Olha só, gente, que interessante. Transtorno de rivalidade entre irmãos,
Pais que fazem os irmãos competirem na inocência de que os irmãos estão avançando, estão tendo um crescimento, estão tendo um amadurecimento, estão se tornando pessoas melhores. Na verdade, estão prejudicando os irmãos e fazendo com que eles tenham uma rivalidade entre si, tá? Em vez de estimular a parceria e a complementariedade de irmãos. Outros transtornos emocionais da infância e transtorno emocional da infância não especificado, tá? Então, assim, então vejam que é algo que a gente não dá muita bola, pessoal, mas que depois traz males terríveis, né, para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para as nossas conquistas, tá bom? Bom, antes de eu falar dos 6 medos, deixa eu responder aqui dos 6 medos que eu falei sobre esse livro, tá? Até coloquei na publicação esse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, fala sobre os medos, tá, na mente humana. Eu vou comentar aqui sobre alguns medos, tá, importantes também, dos 6 medos que rondam nossa mente, tá? Mas antes de falar disso, eu quero responder aqui ao que a Tarsi falou aqui. A Lene tá aí, deu tempo, Lene, chegou. Vamos lá. Preocupações que a gente tem, sofrer com coisas que muitas das vezes não acontecem mesmo. Pode ver, contabiliza essa semana. Do que você tá com medo hoje, anota aí o que de fato vai acontecer durante a semana. De 10 coisas que você está com medo, 9 não vão acontecer. A Tarsi colocou aqui, ó, eu tenho muita ansiedade, quero resolver tudo com perfeccionismo e sofro por isso. É isso aí. O que eu vou falar aqui, galera? Sobre perfeccionismo, tá? Algo que muito comum também, tá? As pessoas... porque é o medo de errar, né, Tarsi? É o medo de errar, tá? Então esse medo de errar e de ser criticado e julgado é que faz com que você acabe sendo perfeccionista. Então se permitir errar, e você vai ver que muitas das vezes tem coisas que você vai entregar que o perfeccionismo é mais seu do que o do outro, tá? Então o que é o perfeccionismo, pessoal? Ajudando aí quem tem, que é algo muito comum também, perfeccionismo, tá? O perfeccionismo, ele é o medo da crítica, tá? É o medo de errar, o medo de ser criticado, o medo de ser, às vezes até mesmo ridicularizado. Ou daí você começa a colocar isso, estabelecer isso como crenças, tá? E que eu acabei de comentar aqui que são crenças limitantes, que a crítica é sua, o perfeccionismo é seu, você tem um senso crítico muito elevado em relação à sua pessoa, tá? Então, em relação a você, então você é muito exigente com você mesmo. Nós precisamos ser exigentes com aquilo que a gente faz, mas nós precisamos também nos permitir errar. Errar faz parte, né? Então, e você vai ver que muitas das vezes que aquilo que a gente entrega, Tarsi, que você tem entregado, às vezes esse perfeccionismo, você vai ver que ele, às vezes, durante muito tempo, ele é exagerado, tá? Então, exigir muito de si mesmo também tem um pouco a ver, gente, com o nosso ego, tá? Porque a gente quer sempre estar em evidência, a gente quer acertar. E ter o ego elevado não é feio, tá, gente? É coisa que a gente vai agindo no automático. Como eu falei aqui da agenda, né? Eu tenho uma agenda que está no automático. E aí a agenda vai acontecendo. Eu vivo uma vida que tenho medo de errar e vou me tornando perfeccionista em excesso. Esse automático, sem nos autoconhecer, é que faz com que a gente vá gerando transtornos na nossa vida, tá? Então essa questão de ficar sempre olhando os outros e julgando os outros também, então acaba nos trazendo alguns transtornos, tá? O que é importante, galera? Importante é a gente começar a olhar o porquê que a gente tem esses sentimentos, tá? É a gente olhar para ter o autoconhecimento. É aquilo que eu falo, poxa, se hoje eu pudesse dizer alguma coisa para vocês de mais precioso aqui, nesse nosso bate-papo, invistam em se conhecer, invistam no autoconhecimento. Veja que a gente investe em tantas coisas, mas o quanto você tem investido na tua mente, em você organizar a tua mente, nos teus sentimentos, quanto você tem investido em você de verdade. A gente investe em tantas coisas na nossa vida, mas às vezes você investe, tira uma grana violenta e investe num carro,
Mas, poxa, por que você não usa parte daquilo para investir em você? Porque, né, se a gente não estiver bem, nada está bem. E as pessoas não fazem esse investimento. Então, em se autoconhecer, tá? Se autoconheça. Por que você faz o que você faz? Quando você tiver um sentimento ruim, se pergunta por que você está tendo esse sentimento. Por que você acha que aquela pessoa está pensando aquilo de você? E, né, então tem coisa assim que é maluco quando a gente para pensar e fala, cara, não tem nada a ver. Quantas pessoas que a gente às vezes que não nos conhecem, né? E a gente para conversar com elas, e aí você tá lá batendo papo com elas, daqui a pouco elas falam assim, nossa, você é uma pessoa completamente diferente do que eu imaginava. Eu achava que você era assim, mas eu tô vendo que você é completamente diferente. Por quê? Porque a gente julgou. A gente julgou o outro, cara, pela nossa crença. Percebe isso? Então você começa a pegar crenças, vivências tuas e começa a colocar um checklist nas pessoas de padrões de vida, mas baseado no que você viveu. Então entendam que o que eu vivi, as minhas experiências são diferentes das suas. As suas experiências são diferentes das minhas. A forma com que você enxerga o mundo é diferente do que eu enxergo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Por isso que a comunicação vai ser o desafio eterno da humanidade. A comunicação vai ser um desafio eterno entre os humanos, né? Por quê? Porque a gente ainda tem a mania de interpretar e julgar. Tá? Sair desse nível de interpretação e julgamento vai fazer com que a gente tenha uma vida mais leve, tá? Uma vida sem criticar demais os outros. Então, se você não gosta de ser julgado, também não julgue, tá? Deixa eu ver aqui o que a Lene está falando. Precisamos mudar, urgente. Viu? Olha só. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó, a Tarsi comentou aqui, ó. Exatamente. Isso me resume. Medo de errar e criticar. Isso é uma coisa que acaba acontecendo, tá, Tarsi? É um trauma, às vezes, que aconteceu, algo que te colocou numa situação ruim, que te expôs emocionalmente, que te expôs às vezes como profissional, como pessoa, e você não quer mais passar por aquilo. Então é um trauma que ficou dentro de você, que lembra que eu falei da emotização, que ficou registrado na tua mente, que você não quer mais passar por isso. Só que isso foi um evento que aconteceu, que foi muito ruim, mas que não quer dizer que ele vá se repetir, né? Ó, a Lene tá dizendo aqui, ó, fico muito brava comigo e não quero errar. Fico martelando aquilo e não consigo deletar do meu cérebro, é muito ruim. É isso mesmo. É assim que acontece, né, gente? Então, se permitam mais, sabe? Não sejam tão rudes com vocês, não sejam tão críticos com vocês. E eu sei que às vezes falando aqui parece não é fácil, né? Fala assim, David, isso é fácil falar. Por isso que a gente está falando desse assunto aqui, porque eu sei que não é fácil. E eu estou querendo aqui contribuir com vocês e para mostrar para vocês que o que você sente, outras pessoas também sentem, né? Isso é normal a gente sentir, tá? Bom, vamos lá. Vai mandando as perguntas aí que à medida que a gente for falando aqui, eu vou respondendo, tá bom? Bom, olha só. O Napoleon Hill, tá? Ele fez uma pesquisa com milhares, tá? Milhares de pessoas. E ele desvendou, tá? Trouxe 6 medos que mais ficam na mente das pessoas. Vê se você se identifica com algum desses medos, tá? Mais forte ou mais fraco para você. Olha só. Medo da pobreza. Medo da crítica. Medo de perder a saúde. Medo de perder o amor. Medo da velhice. E medo da morte. Quando você correlaciona com a pirâmide de Maslow, que eu falei anteriormente, você vê que ele tem uma certa correlação aqui, né? Porque fala das necessidades fisiológicas, né? E das necessidades básicas, né, que a gente tem aqui, e da autorrealização. Mas olha só que coisa incrível, né? São os 6 medos, tá? Que rondam a mente do ser humano, são esses. E eu tenho certeza que entre a gente aqui, uns estão em maior ou em menor grau.
Então, medo da pobreza, medo da crítica, perda da saúde, perda do amor, velhice e morte, tá? Sabedores disso, tá? Sabedores disso, tá? O que a gente precisa fazer? Primeiro, autoconhecimento, que eu estava falando anteriormente. Saber por que você sente esse medo. Sente esses medos, né? Por que a tua mente está focada nisso? Investir no autoconhecimento. Aí eu falei anteriormente que ia falar aqui para vocês em relação ao tratamento, né? Por que tem muita gente que tem medo de tratar a ansiedade? Porque as pessoas têm medo, sabe-se que a ansiedade ela é tratada com medicamento, tá? A ansiedade ela é tratada com ansiolíticos, com remédios para você dormir, porque o que acontece quando a gente está ansioso, né? A gente tem dificuldade de concentração. Então isso é uma coisa que acontece com as pessoas que são ansiosas. Como você tem dificuldade de concentração, você também tem dificuldade de entrega, porque você não consegue focar nas tarefas. Como você não foca nas tarefas, logo quando você vai dormir, quando chega a noite, você tem dificuldade de pegar no sono, porque você não desliga. Você fica preocupado com o que você precisa entregar no dia seguinte ou precisa resolver. Você dorme, mas o teu cérebro ele não desliga, ele fica no automático, porque você fala, cara, eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso deixar de fazer tal coisa. E deixar o cérebro ligado enquanto você está com os olhos fechados, então estar com o olho fechado não quer dizer que você está dormindo, o teu cérebro precisa desligar. O que acontece nos tratamentos com psiquiatria, né? Com médico, com medicamento? Então a primeira coisa é fazer você dormir, porque você precisa descansar. A maneira que o nosso cérebro tem de organizar a nossa mente, de organizar a nossa vida, tá? É fazer com que a gente durma e a gente tenha uma boa noite de sono. Isso faz com que a gente se organize, descanse a mente, tenha a mente menos cansada e a gente consegue ser mais criativo, tá? E aí o que acontece? Como faz esse tratamento, as pessoas têm medo de criar a dependência do medicamento. Tá? De fato, se você fizer só o acompanhamento no psiquiatra, você vai tratar somente o efeito, você não vai tratar a causa. Embora tenha psiquiatras muito bons, né? Mas você vai ver que a grande maioria dos psiquiatras, eles tratam o transtorno de ansiedade ou da depressão somente com medicamento, tá? E aí faz o acompanhamento, faz os medicamentos e você vai se tornar dependente daquilo. Por quê? Porque toda vez que você tiver aquele sintoma, você vai tomar um remédio. Lembra que eu falei que a nossa mente ela fixa as coisas que aconteceram? E esses gatilhos emocionais é que faz a gente sentir o aperto no peito, que faz a gente sentir o coração acelerar, que faz a gente suar nas mãos, faz a gente ficar preocupado, faz a gente não dormir. Tudo que ficou gravado na nossa mente tá lá armazenado. Quando acontece um evento que a gente chama de gatilho emocional, ele destrava essas emoções e ela é despejada no seu sistema nervoso, no seu sistema nervoso central. Quando essas emoções são despejadas no seu sistema nervoso central, faz com que o teu corpo tenha uma série de reações. Por que eu estou te falando isso? Porque você precisa fazer o acompanhamento com um psicólogo especialista em comportamento, tá? E aí você precisa escolher bem com o profissional, porque o psicólogo, tá? Eu tenho formação em psicologia, tá? Eu me formei aí, eu sou licenciado em psicologia, tá? Bacharel são 4 anos e licenciatura são 5. Eu me licenciei em psicologia e ao longo desses anos aí eu venho estudando muito em relação ao comportamento humano. Então, o que é importante, gente? Por isso que eu me sinto aqui na autoridade, tá? De recomendar para vocês de falar o que eu estou falando. O que vocês precisam fazer? Procurar um psicólogo especialista em comportamento, tá? E que você vá buscar entender quais são os teus gatilhos emocionais que fazem com que você tenha esses sintomas. Quando você compreende esses sintomas e você trabalha essas questões emocionais junto com o medicamento, você consegue fazer o tratamento em conjunto, tá? E aí, com o medicamento, você trata o efeito, com o especialista em comportamento, você trata as causas
dessas ações que acontecem no teu organismo. Você fazendo com os dois, tá? Esse acompanhamento, você consegue resolver o problema, tá? Você consegue entender o que está acontecendo. Por isso que eu falo muito do autoconhecimento, tá? Na minha família a gente já teve problemas de transtorno de ansiedade e a minha esposa mesmo, ela já teve transtorno de ansiedade, tá? Eu acho legal aqui a gente falar também dos problemas, porque dá a impressão que as pessoas vão falando que a nossa vida é perfeita, nada acontece, tá? Então minha esposa também já um tempo ela teve essa questão do transtorno de ansiedade, parecia que estava infartando, a gente foi para o hospital, tudo, e ela fez exatamente isso, ela fez o tratamento com o psiquiatra e fez o tratamento com o especialista no comportamento, e ela entendeu quais eram os gatilhos que faziam com que ela tinha aqueles sentimentos. O que aconteceu? Hoje ela não toma mais nenhum medicamento. Ela fez o tratamento durante 12 meses, bem certinho, tá? Com acompanhamento, tá? Bem certinho. E também fez o acompanhamento com o especialista em comportamento. O que aconteceu? À medida que ela foi se conhecendo e entendendo o que ela sentia, e ela foi eliminando o medicamento, foi controlando as suas emoções, e a partir do momento que ela entendeu as emoções, estava resolvido o problema. O que acontece com as pessoas? Elas ficam muito preocupadas e com medo de fazer o tratamento com o psiquiatra. Por quê? Porque elas só querem resolver o efeito, querem o imediatismo, que é o grande mal que a gente sofre hoje, que é o imediatismo. Todo mundo quer o jogo de curto prazo, quero resolver hoje o problema. E não é assim, gente. A gente precisa ter paciência para conquistar, paciência para construir. Essa ansiedade, esse jogo de que as coisas têm que acontecer já amanhã, que as coisas têm que acontecer de uma hora para outra, não é verdade, gente. As coisas têm que ser plantadas, certo? Tem que ser, aos poucos as coisas precisam acontecer e evoluir. Numa das lives eu falei aqui que para você se tornar especialista, você precisa de 10 mil horas de prática. Lembra que eu falei isso? Até peguei aqui, ó, tá aqui na minha biblioteca. Lembra que eu falei sobre esse livro, Os Foras de Série, do Michael Glauder? Que fala sobre 10 mil horas de prática até que você se torne um especialista. Cara, tem gente que começa uma atividade hoje e já quer ser especialista amanhã. Calma, você precisa de repetição, disciplina, poucas coisas e muito foco, tá? Sem essa de ficar abrindo várias caixinhas, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, querendo a cada momento abrir uma coisa nova, uma atividade nova. Ai, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, achando que isso é bonito, tá? Ah, eu sou ansioso por natureza. Não, eu sou acelerado. Cara, isso vai te causar um mal, isso não é legal. O que é legal, é bacana você ser acelerado e ser um realizador das coisas. Mas não alguém que toda hora abre uma caixinha nova e não consegue fechar as coisas, não consegue fazer as entregas. O que vai te dar a sensação de prazer é você abrir projetos e realizar os projetos, fazer as entregas dos seus projetos. Essas entregas, elas vão te dando a sensação de prazer, a sensação de bem-estar, a sensação que as coisas estão em ordem, que a tua vida está em ordem. Então são poucas coisas e muito foco. Então viver não é simples, né, gente? Viver é uma arte, né? Equilibrar os vários pratinhos que a gente tem na vida é uma arte. Então por isso que eu falo para vocês do autoconhecimento. A gente tem grandes áreas na nossa vida que a gente precisa dar atenção. E essa é a arte de viver. A arte de viver é você conseguir entender que você precisa enxergar todas as áreas da sua vida. Tem pessoas que acham que a única área da vida é trabalho. Tem pessoas que acham que a única área da vida é família. Tem pessoas que acham que a única área da vida é só o espiritual. E na verdade são essas compõem a nossa vida. Por isso que a gente fala da roda da vida, né? Então a nossa vida ela é composta por círculo social. Então como é que tá as suas atividades sociais? Como é que tá o seu espiritual? Como é que tá a sua família? Como é que está o espiritual, família, o social, a vida, o trabalho? Se estiver faltando foco e alguma coisa em uma dessas áreas, gente, a tua vida está em desequilíbrio. E quando eu falo de autoconhecimento, é você entender que quando...
Já falo, tá, Kelly, aqui, já vejo aqui na a tua colocação, já respondo. É entender que esta falta de equilíbrio traz alguns transtornos porque você sabe que algo não está bem com você, mas você não consegue identificar o que. Então, assim, eu sou um grande incentivador da terapia, né? Mas com bons profissionais, né? Como em todo lugar, não são todos, né, que são bons, mas tem bons profissionais que eu acho que vale a pena, sabe, gente? Vocês entenderem quais são as grandes áreas da vida e investir nisso, tá bom? Porque você ajustando uma área que está abaixo, que está no círculo, tá? Na roda da vida, por exemplo, vamos supor que o teu espiritual está baixo, né? De 0 a 10 a tua nota é 2. Se for 2, cara, se você subir 2 pontos e melhorar a tua vida espiritual, você vai ver que todas as outras áreas, elas automaticamente já vão ser potencializadas. Por isso que a gente precisa identificar qual é o nosso ponto que está precisando de atenção e que está mais baixo na nossa vida. Tá? Porque a gente precisa deles. Se essas áreas existem, é porque elas precisam estar em equilíbrio. E esse quadro da vida, pintar essa arte, né, da vida, é essa habilidade, tá? Em deixar essas áreas equilibradas, tá bom? Olha aqui, Davidson, fala sobre as recaídas. Fiquei 2 anos sem crises de pânico e voltei a ter recentemente. As pessoas não sabem, mas é comum isso acontecer. Verdade, Kelly. Olha só, gente. O que é importante? Aqui eu vou reforçar, tá, Kelly? O que eu falei antes aqui. É essa questão dos gatilhos, tá, emocionais, de entender essas questões, de fazer a terapia junto, de entender qual foi a situação que te emotizou, que te emocionou, que ficou gravado em você. Com certeza está associado a um evento, tá? Está associado em algo que aconteceu ao longo da tua trajetória e que teve um dia específico que esse gatilho foi ativado, que essa emoção ela aconteceu e que ficou lá. Toda vez que você se depara com alguma possibilidade disso acontecer de novo, aquela situação, isso vem à tona e dispara esse mecanismo de defesa na tua mente que te traz essa ansiedade, essa questão esse aperto, essa coisa que não sabe muito bem como lidar e ela tende a aumentar porque você não tem controle, né, sobre o que você está sentindo. E isso faz com que a gente fique seja potencializada, né? O fato disso já passar na tua mente que isso acontece, pode acontecer, já vai te deixar realmente com uma crise, né? Então, o que é importante? Justamente, primeira coisa, é fazer essa compreensão, tá, Kelly? Aí as duas Kellys, né? A Keké e a Kelly Cris aqui também fazendo esse comentário. Mas é comum em muitas pessoas, tá? Eu também já tive, tá? Crise do pânico também. Em 2013 eu tive, mesma coisa, gente. Fui lá, tratei com medicamento, entendi. Graças a Deus não voltou mais, tá? Mas ela precisa, tá? Que você entender qual é esse gatilho, o que ficou armazenado lá para trabalhar isso numa terapia, tá? Isso eu recomendo demais que você, se você não estiver fazendo, que você volte, você busque um especialista para te ajudar nessa compreensão, tá? É muito importante. A Kelly está dizendo a Cris aqui, Kelly Cris Guedes, diz assim, ó: eu estou tendo crises de ansiedade fortíssima devido ao Covid. Tá muito difícil de conseguir sair mesmo com tratamentos. É isso aí. Para vocês verem, né, gente? Ó, primeira, coisas que ajudam, tá, pessoal? Sair, tirar o foco de notícia, tá? Coisas ruins que acontecem. A gente acaba colocando foco nisso, então se abstenham dessas notícias, tá? Tem que trabalhar a mente, tá? Tem que dormir bem, tá? A primeira coisa é dormir bem. Outra coisa, antes de dormir, tem alguns hábitos que você precisa eliminar. Celular antes de dormir, alguns rituais. O nosso organismo, ele libera um hormônio chamado melatonina, tá? A melatonina, ela não é produzida com luz, ela só é produzida no escuro, tá?
Então, se o nosso quarto tem qualquer tipo de luz, mesmo aquelas da televisão, aquelas do Wi-Fi que fica acesa, do celular, o teu quarto é importante que ele esteja completamente escuro, porque qualquer evento de luminosidade dentro do quarto, ele impede a produção de melatonina. Olha só que bizarro isso, tá? Às vezes tem gente que dorme com alguma coisa dentro do quarto e não sabe por que não tem uma boa noite de sono. Fala, poxa, mas não tem uma boa noite de sono. Então, o que acontece? Tudo aquilo que tiver de luminosidade, tá? Faça essa experiência hoje. Primeiro, acabou a live aqui, galera. Nada de preocupação, nada de olhar em celular, nada de... Cara, já foi. Procura começar a treinar isso, tá? Nada de dormir, pega o celular e começa a olhar, daí põe pro lado e vai dormir. Não. Botar o organismo em equilíbrio é fundamental, tá? 30 minutos antes é importante um ritual para você ir dormir, tá? De apagar as luzes ou pegar um livro ou a Bíblia e ler, tá? É importante, uma leitura. Sentir o sono, apaga o abajur, apaga e vai dormir. Não ficar com o celular antes de dormir. Cara, todo mundo faz isso, cara. Muita gente, eu vejo muita gente fazendo isso. Cara, não faz isso. E tudo que é luz no teu ambiente, tá? Que você vai dormir, não pode ter nada de luz. Bloqueia todos os feixes de luzes do seu quarto, tá? Não deixa nada aceso. Porque se tiver algo aceso, você vai inibir a produção de melatonina do teu corpo e ela é fundamental para que você entre no sono profundo. O sono profundo, tá? Que é o sono REM, ele faz com que você consiga realmente desligar e o teu corpo realmente reorganizar todo o processo dele de metabolismo, tudo, e para que você tenha um descanso mental e físico, tá? Se isso não acontece, você vai ter um dia ruim, vai ter um dia cansativo e você começa a entrar num círculo vicioso, beleza? Outra coisa, para dormir bem, tá? Papel e caneta do lado, lembrou, anota e deixa anotado. Nada de pegar bloco de notas do celular. Ah, eu pego o bloco de notas do meu celular e anoto. Cara, é cagada. Por que é cagada? Cara, você vai esbarrar numa mensagem e ferrou com a tua noite de sono. Papel e caneta. Ah, meu horário de dormir é 10 horas. Beleza. Cara, 9h30 não tem mais nada. Não pega mais o celular. 15 para as 10 você já tem que estar indo deitar e se preparando para dormir. Tá? É disciplina, tá, gente? O jogo é de disciplina e de mentalidade, tá bom? Então, tá, notícias ruins, cara, precisa eliminar, tá bom? Comparação com os outros, tá? Poxa, se livra de comparação com os outros. Ah, porque tal pessoa, tal... Cara, esquece, a vida não é contra ninguém, a vida é contra a gente mesmo, tá? A superação que a gente precisa ter todos os dias é contra mim mesmo. Eu preciso ser melhor do que eu. Eu não preciso ser melhor que ninguém. Se eu todos os dias trabalhar para me superar, eu automaticamente vou ter excelência e vou ter sucesso no que eu faço. Então você não precisa prometer ser uma pessoa perfeita. Prometa apenas ser uma pessoa melhor do que ontem, certo? E isso vai fazer com que você cresça todos os dias um pouco. E o tijolo do sucesso é esse, todo dia um pouquinho. Então eu nunca prometo para ninguém que eu sou uma pessoa perfeita. Jamais vou fazer isso. Não prometo as pessoas que trabalham comigo, não prometo a empresa perfeita, as pessoas que vivem ao meu redor, não prometo ser o Davidson perfeito, mas uma coisa eu prometo para todo mundo, que hoje eu vou ser melhor que ontem e que amanhã eu serei melhor que hoje. Por quê? Eu quero melhorar, eu estou focado em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa que olha para os meus erros e fala, poxa, eu errei, eu preciso melhorar porque eu tive essa atitude. Baseado numa crítica, baseado numa crença minha, baseado em algo que não é verdade. Poxa, realmente aqui eu pequei, eu preciso melhorar, preciso me conhecer melhor. Quanto mais você fizer isso, mais você olhar para si, você vai começar a administrar os riscos e os medos, como o Juliano está falando aqui. Administrar os riscos e dominar os medos, tá? Monitorar os pensamentos, tá? Também é importante. Atividade física, gente. Poxa, não se preocupa em sair correndo 10 km, 15 km. Cara, antes que você faça uma caminhada de 30 minutos, tá? Ouvindo uma boa música, faça uma caminhada de 30 minutos.
é importante isso para o nosso organismo, porque na atividade física você vai eliminar as toxinas do teu corpo do estresse, tá? Se você não fizer atividade física, o nosso corpo ele demora muito para eliminar as toxinas do estresse. O cortisol demora para liberar tudo aquilo que a gente sente de ruim no nosso corpo e que fica impregnado nos nossos órgãos. Se você não faz uma atividade física, ela fica impregnada no nosso corpo. Então a atividade física, ela ajuda não só para o funcionamento, para a nossa autoestima, não só isso, tá? A atividade física ela é uma questão de sobrevivência para a saúde mental, tá? A consequência, gente, vai ser uma estética. Você não pode buscar atividade física só pelo corpo perfeito. Isso vai acabar te trazendo, sabe o quê? Mais ansiedade. Porque você vai olhar para o teu corpo e sempre vai estar faltando alguma coisa. Você sempre vai achar que está faltando exercício, você sempre vai achar que não está bom, mas isso você precisa entender que é uma consequência. Então a atividade física, ela é primeiro, tá? Pela mente, tá? Para você liberar as toxinas pelo teu corpo, para você se sentir bem, se sentir para cima, se sentir alto astral, e isso um pouquinho todo dia vai fazendo com que você caminhe e você avance, tá? Então o jogo não é contra ninguém, tá? O jogo é para ser jogado contra a gente mesmo. Por isso que a gente fala que o maior inimigo é a nossa mente. O nosso maior inimigo está dentro da gente. A nossa autocrítica, o nosso senso de julgamento, o nosso autoperfeccionismo, a gente achar que a gente tem que ser bom e dar conta de tudo, a gente olhar, errar, mas aprender com os nossos erros. Eu tenho certeza que todos nós aprendemos muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, porque o fundo do poço, ele ensina lições que o topo jamais vai ensinar. Então todos nós que já batemos lá no fundo do poço e já tivemos dificuldade, a gente aprendeu muito mais do que se a gente só tivesse tido bons resultados na vida, do que se a gente só tivesse aprendido coisas boas, certo? Então, o fundo do poço nos ensina muito mais que o topo. E graças a Deus, tá? Então a gente precisa ser grato pelos problemas, grato pelas coisas que acontecem na nossa vida. Então antes de dormir hoje, seja grato. Agradeça principalmente aos problemas, porque os problemas nos fizeram pessoas melhores. Os problemas que nós vivemos nos fizeram pessoas com uma autoestima melhor, nos fizeram mais humildes, nos fizeram mais simples, nos fizeram olhar para o outro com mais amor, nos fizeram olhar para o outro com um sentimento mais de justiça, nos fizeram olhar para o outro realmente para ajudar. Hoje eu estou aqui fazendo essa live e contribuindo com as pessoas porque eu também passei por dificuldades, mas não é justo eu aprender e guardar comigo o conhecimento que eu tenho. Hoje, o meu maior prazer é poder fazer o que eu estou fazendo aqui hoje, falando com todos vocês e poder, de alguma forma, estar levando uma mensagem que me ajudou, de levar uma mensagem que fez a diferença na minha vida. Tá? Então, já passei sim por dificuldades, já falei para vocês aqui, já passei, igual a Kelly, já passou por transtorno do pânico, já tive em 2013, já tive depressão em 2003, já passei por isso, foi muito difícil, me deu um problema de tireoide. Cara, mas a gente vai se conhecendo, a gente vai se tornando melhor, a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo, e isso faz parte da vida. A gente tem que parar de muitas das vezes querer parecer forte, sabe, gente? De querer parecer Superman e entender que todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos e estamos aqui nessa vida de passagem. Tem início, tem meio e tem fim a nossa vida. Nós não somos eternos, nós não seremos eternos. E graças a Deus por isso. Então, a gente precisa correr para ajudar o próximo, correr para se ajudar, correr para parar de achar que o mundo é perfeito, sabe? Para parar, para se doar um pouco mais pelas pessoas. E todo domingo é o que eu faço aqui, nós começamos esse projeto do Realize 2021, nós começamos ele em janeiro, tá? E desde janeiro eu não falhei uma semana sequer. Toda semana nós estamos aqui, eu estou aqui para contribuir, porque eu firmei um propósito, que eu quero, o meu propósito é muito claro para mim, tá? O meu propósito, hoje eu tenho muita clareza no meu propósito. Eu não sei se vocês já têm clareza no propósito de vida de vocês e talvez isso também tenha angustiado um pouco o coração de vocês. Mas o meu propósito é
a contribuir com o desenvolvimento das pessoas e ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, uma vida mais próspera em todas as áreas, na área familiar, na área financeira, tá? na sua saúde mental. Cara, eu quero realmente estar aqui trazendo e transbordando para vocês aquilo que para mim tem feito todo sentido. E se vocês souberem o quanto, quando eu entendi qual era o meu propósito, quanto a minha vida tem mudado e quanto ela tem se transformado, puxa, a gente ficaria aqui, eu acho que um dia inteiro falando, sabe? Então, recebam, tá? Recebam com o maior carinho esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, que com certeza tem um grande propósito, tá? E muita gente que está aqui, ó, a gente já são amigos, né? São colegas de trabalho e que compartilham com a gente também do seu sucesso, dos seus resultados, né, dos seus problemas, sabe? Então, cara, esse é o nosso maior trunfo aqui, é justamente deixar essa informação. É aquilo que eu digo assim, né? As pessoas às vezes ficam buscando por coisas magníficas e as coisas estão do lado. E às vezes o trabalho é só esticar a mão e pegar. E nem esse trabalho hoje as pessoas estão se dando, né? De esticar a mão e pegar e guardar para elas aquilo que está abundante no meio. Assim pessoal, com as grandes oportunidades todos os dias, sabe? Às vezes à nossa volta tem tanta coisa boa acontecendo, mas a gente está tão focado no medo, tão focado no problema que a gente não abraça as oportunidades, sabe? A gente precisa ser mais humano, a gente precisa cobrar sim, a gente precisa se cobrar, a gente precisa ser verdadeiro, a gente precisa ser honesto com as pessoas. Tudo isso faz parte, sabe, do nosso crescimento. Ser honesto, ser verdadeiro, cumprir aquilo que a gente promete, cobrar as pessoas, mas tem aqueles que cobram as pessoas para diminuir as pessoas e tem aqueles que cobram as pessoas para que elas avancem, para que elas cresçam. Sou um cara que amo ver as pessoas crescendo e as pessoas evoluindo. Eu sou apaixonado por isso. Eu gosto de ver as pessoas... Eu fico muito triste. O que me chateia? Quando eu vejo as pessoas terem uma capacidade imensa de conquistar algo maior e estarem sofrendo. Cara, eu vou lá e provoco mesmo a pessoa porque eu vejo que ela merece algo melhor, eu vejo que ela pode mais e eu tiro ela da zona de conforto. Mas não é para colocar ela para baixo. É para fazer com que ela cresça, para fazer com que ela avance, sabe? Para que ela realmente seja uma pessoa melhor. E aí, ó, eu tô aqui para bater palma para ela, porque eu amo isso. Adoro aplaudir as pessoas, adoro reconhecer as pessoas. Eu aprendi que é muito mais gostoso reconhecer do que ser reconhecido. E isso me faz um bem tremendo, né? Ó, o Everton tá falando aqui, ó, grato pelo compartilhamento. Foram 1 ano e 7 meses e hoje, mesmo à distância, aprendo contigo. Muito obrigado, David. Obrigado você, irmão, por confiar, cara, por acreditar, né, nos nossos projetos, por acreditar em tudo que a gente tem construído, que a gente tem feito. Essa nossa missão ela só tem começo, não tem fim, né? Aqui o Juliano fala, os principais ensinamentos que tive em treinamentos operacionais é que as dificuldades, os limites nos mostram que eles têm fim e muitas das vezes a gente não percebe isso na hora. Se nós guardarmos o Jesus aqui está falando, se nós guardarmos a semente para nós, ela apodrece. E se semearmos, ela volta para nós. É isso aí. Entregar, né, Jesus, para as pessoas, ajudar as pessoas, eu acredito que... Se vocês forem ver, olha só que interessante, como tem correlação o que a gente vive com a natureza. Os mares, tá, e os rios que mais têm a diversidade, tá, de peixes e de riquezas, são aqueles que mais afluem, que mais têm afluentes, que mais chegam a outros rios, tá? Veja que os lugares onde mais prósperos são aqueles que mais abençoam, tá? Então, se você, a partir de hoje, começar a ser uma pessoa também que começa a transbordar, tá, o teu amor, o teu conhecimento, a tua ajuda pelo próximo, você vai ver como vai mudar a tua vida. Então, seja uma pessoa que faça a diferença na vida dos outros, tá? Se conheça e ajude o próximo. Você vai ver como isso você vai começar a se tornar uma fonte de riqueza e uma fonte inesgotável, tá? Quando a gente começa a fazer isso, a gente se torna uma fonte inesgotável de recursos, de riqueza, de prosperidade, de saúde para outras pessoas. E isso a gente se torna cada vez mais forte. Então, eu te convido também a fazer esse exercício, sabe?
A gente precisa ser menos egoísta. Eu vejo as pessoas muito querendo para si. As pessoas só falam delas, as pessoas não falam dos outros, para os outros, não falam ajudando os outros. As pessoas estão muito focadas no seu ego, no seu eu. E talvez isso também tenha sido o grande mal do século, né? Esse egocentrismo, essa coisa de olhar para dentro de si e não olhar para fora, sabe? Não olhar para o próximo, de achar que sempre eu é que tenho que fazer as coisas. Achar sempre tudo para mim. Ah, mas você não fez. Cara, eu vejo muitas pessoas às vezes me procurando para falar delas. Eu nunca vejo pessoas, pouquíssimas pessoas me procuram para falar assim, viu? Eu tava pensando, tô vendo que fulano tá precisando de uma ajuda, tá precisando de tal coisa, vamos ajudar essa pessoa? Olha, Davidson, eu tava vendo aqui, a gente podia fazer tal coisa, vamos. Cara, não, sempre as pessoas focadas no eu, tá sempre faltando para as pessoas. E essa busca e essa falta, qual que é o problema disso? Ela está sempre responsabilizando os outros pelo que ela sente. Então o princípio da autorresponsabilidade também é importante. De olhar para si, de olhar para dentro de si e falar, poxa, qual é a minha responsabilidade? Né? E a gente começar a transbordar isso, eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas pessoas e vai ajudar muita gente, sabe? Então, gente, veja aí, tá? Depois, quem chegou depois, a live vai ficar gravada, tá? A gente falou aí sobre os transtornos do medo. A gente vai voltar a falar sobre isso, tá? A gente vai voltar a falar sobre esses assuntos, a gente não vai parar. Tá muito bom esses assuntos. Muita gente tem recebido mensagens de muitas pessoas e eu percebi que as pessoas não estavam conseguindo realizar os seus projetos por conta da ansiedade, tá? Por conta desse transtorno. Então, eu parei aqui agora, a gente está batendo muito forte em cima disso, porque eu sei que isso é que tem travado a prosperidade de muita gente, tá? Isso tem travado em todos os sentidos, tá? Prosperidade não é só a vida financeira, tá, gente? Prosperidade é familiar, prosperidade é espiritual, prosperidade no trabalho, prosperidade com os amigos, prosperidade social. Prosperidade não é isso que o mundo está pregando, que ser próspero é ter dinheiro, tá? Isso não tem nada a ver com prosperidade, tá? Beleza? Dava, né, Lene, pra gente ficar até amanhã, né? Muito bom esse assunto. Eu, cara, gosto muito também. Obrigado, Ju, pela gratidão também por você. O mundo está precisando de mais empatia, verdade, Kelly, a gente se colocar no lugar do outro. A Juliana está falando aqui, tive uma ótima escola também, tudo que você falou eu ponho em prática, muito bom, um caminho bom, pois quando a mente expande não volta ao mesmo lugar. É isso aí, Ju. Maninha, que está lá na Colômbia, beijão para você também, eu também te amo. Eu odeio ver as pessoas desistirem, eu falo muito para minha irmã, ó, tá aqui a prova, tá, gente? Tá aqui, ó, se vocês rodarem as mensagens aí, mais para cima a Denise é minha irmã. A pegada é igual aqui em casa, tá? Não tem esse negócio de desistir, não. Tudo que é difícil faz parte do nosso crescimento. E eu não deixo ninguém desistir, tá? Esse negócio de desistir não é aqui que vai acontecer, não. A gente precisa entender que tudo que acontece na nossa vida, ela vem com aprendizado. E todo problema, ele guarda atrás dele uma semente equivalente, tá? Então, atrás de todo problema, gente, grava isso, ó, pra gente finalizar hoje, guarda isso daí. Atrás de todo problema tem uma oportunidade, tá? Atrás de todo problema existe uma oportunidade. Então, quando aparecer um problema, administra o problema, não deixa ele expandir, compacta, resolve, mas fica atento com a oportunidade que está vindo junto com esse problema, tá bom? Beleza? E aquela mensagem bíblica, né, pra gente acabar, que eu amo demais, no Evangelho de Mateus diz o seguinte: por isso vos digo, tá na Bíblia, ó, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que hais de haver, ou quanto o que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, tá certo? Então apresentem seus pedidos a Deus,
tenham paz no coração e, como diz na Bíblia, não andeis ansiosos por coisa alguma, tá bom? Obrigado, viu, gente? Obrigado pela participação. Cara, top, sensacional a participação de vocês. Obrigado, Kellys, né? As Kellys que participaram. Obrigado a todos vocês que trabalham comigo também, que estão aqui e que de alguma forma a gente tem alguma relação aqui de amizade e de parceria. Eu estou à disposição de vocês também. Contem comigo, tá? Sou muito grato aí de verdade de ter vocês como amigos, como parceiros e amo vocês, tá bom? Obrigado, Juca, meu parceiro também de exército. Valeu, irmãozão. Tamo junto. Muito obrigado, viu, gente? Um beijo, uma ótima semana e sem ansiedade. Vamos lá, vamos vencer isso daí, tá bom? Até mais, galera.